Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou? Ok? Salmo 19, versículo 1. Vai lembrando aí os textos. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Salmo 19, versículo 1. Romanos 1, 19, 20. Irmãos, nós vivemos uma época que é hoje marcada por extraordinários avanços científicos. Ainda falta muito a conhecer, sim, ainda falta, mas nós vivemos uma época desses avanços tecnológicos também. E isso nos mostra que o ser humano é incrível como ele consegue observar galáxias aí, bilhões de anos-luz de distância. Ele consegue, no tempo que nós estamos vivendo hoje, desvendar inúmeros segredos do DNA humano. Ele consegue hoje, no tempo que nós estamos vivendo, desenvolver inteligência artificial, que ao mesmo tempo que é uma bênção, é um grande problema, né? Mas ele consegue explorar os mistérios do universo como nenhuma outra geração já conseguiu antes de nós. O que nós estamos experimentando hoje de avanços nesse sentido é algo que talvez aqui, a época dos mais velhos, desculpa aí os irmãos, não passaram. É ao mesmo tempo uma coisa incrível, mas também assustadora, né? Só que apesar de todo esse conhecimento acumulado, a pergunta mais importante, infelizmente, ela continua ecoando no coração da humanidade. De onde foi que veio tudo isso? Essa pergunta ainda continua no coração humano. Imagine aí, um cientista brilhante, dentro lá do seu observatório, seja ele científico ou astronômico, durante anos estudando, sei lá, o DNA humano, ou até mesmo as estrelas, os planetas, as galáxias, do macro-universo ao micro-universo, tendo ali os seus equipamentos que processam uma quantidade inimaginável de dados, observando os confins do universo visível e até mesmo os confins do universo invisível. E quanto mais ele descobre, mais percebe a impressionante ordem. Isso é incrível, eles não negam, tá? A ciência não consegue negar a impressionante ordem que existe tanto no universo macro, universo grande, como no universo micro. É impressionante a precisão e a harmonia que tem em todo o universo. É impressionante. Cada lei física, cada constante dentro do universo parece cuidadosamente ajustada para sustentar toda a vida. E isso é incrível. E aí, em silêncio, ele contempla tudo isso, toda essa imensidão, e ele pergunta: será que realmente tudo isso surgiu do nada? Aí agora muda um pouco o cenário e imagina aí uma mãe segurando o seu filho pela primeira vez. O que está mais perto aqui é a Tamara, né? Mas lembra a mãozinha pequena, o coração ali batendo, uma respiração muito delicada, né? Os olhos que começa a descobrir, você vê ela no culto ali, inquieta, quer mexer em tudo, tudo isso é algo muito impressionante. Nenhum argumento filosófico passa pela mente da mãe naquele instante ali. Não tem. É só uma profunda admiração. O seu coração reconhece intuitivamente que existe algo infinitamente por trás daquele milagre da vida. Não é uma coisa que vem por acaso o nascimento de uma criança. E ter ela nos braços, a sensação é algo incrível. Então, observa o macrocosmos, aquilo que se pode pegar e ver ali, enquanto que o outro observa o microcosmo. Mas os dois são conduzidos à mesma pergunta fundamental: quem é que está por trás de tudo isso? E essa pergunta acompanha a humanidade desde o começo da história. As civilizações antigas, elas ergueram monumentos, elas desenvolveram religiões, elas buscaram, dentro cada uma da sua própria cultura, explicar a origem da existência.
filósofos refletiram sobre a causa primeira de todas as coisas. Os cientistas investigaram e continuam investigando os mecanismos da criação. Talvez até muitos poetas cantaram sobre a beleza da natureza. Então, em todas as épocas, o ser humano ele sempre demonstrou possuir uma certa inquietação que leva ele a olhar para além de si mesmo, para olhar para além dele. E é interessante que a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática, ela não começa discutindo absolutamente nenhuma teoria, nem mesmo começa tentando convencer aquele que é o seu leitor por meio de um argumento filosófico. Você vê que não existe ali, por parte de Moisés, absolutamente nada disso. Nem tentar rebater uma teoria, nem tentar convencer o leitor por meio de um argumento filosófico. Moisés começa o texto com uma declaração muito simples, majestosa e absolutamente transformadora. No princípio, o quê? Meu Deus, os céus e a terra. E aí, aqui, nós precisamos só pegar a palavra que Moisés escreve para Deus aqui no hebraico, que é qual? Isso é importante, tá? Saber qual é a palavra hebraica que ele escreve aqui para Deus. Alguém sabe? Deus no hebraico aqui? Não? Versículo 1? Não? Mas vamos lá aos nomes de Deus do Antigo Testamento. Quem lembra? Os nomes que vão ser atribuídos a Deus por todo o Antigo Testamento. Quem lembra? Vamos lá. Oi? Elohim, Yahvé, El Shaddai, Shalom, Adonai. Qual mais? Não, Yeshua é Jesus. Rafá. Rafá é uma junção de duas palavras. Tem outro que é junto com Rafá, mas tem. Mas veja, todos esses nomes são atribuídos. Sim, lembra de no monte de Deus se proverá. Esqueci. No monte de Deus se proverá Jeová Jireh. Isso. Pronto, a união de duas palavras. Mas tem lá Jeová Jireh, certo? Deus proverá. Então, ali é dado o nome e o significado, porque ali Deus proveu algo. Então, quando o autor atribui um nome diferente a Deus, é porque ele quer destacar algo da pessoa de Deus naquele momento, certo? Então, aqui Moisés vai escrever Elohim. Primeira palavra hebraica usada para falar de Deus é Elohim. E Elohim significa um Deus singular, não é um Deus plural, é um Deus singular, soberano que criou todas as coisas, o soberano criador singular. Elohim no hebraico é isso, o Deus singular, soberano que criou todas as coisas. Então é incrível que Moisés quer transmitir isso aqui, é o único Deus singular, soberano sobre tudo e todos, que criou todas as coisas, o único capaz de criar as coisas a partir do nada. Então, Moisés começa dizendo isso aqui e ele não tenta provar de forma alguma a sua existência. Muito pelo contrário, ele já começa falando que ele já está ali, que ele já existe. Não existe uma defesa apologética antes da criação. Deus simplesmente é. Antes do tempo existir, Deus já existia. Antes da matéria, antes do espaço, antes da energia, antes da própria história humana, Deus já era o Deus eterno, soberano, autossuficiente. Então, essa
é uma das maiores diferenças entre a cosmovisão, a maneira como as pessoas veem o mundo e a maneira como as pessoas enxergam Deus em sua palavra. A Bíblia não apresenta Deus como uma conclusão final da razão humana. Moisés chegou a esse ponto, então ele está transmitindo. Não. A Bíblia apresenta Deus como o ponto de partida de toda a realidade. Por isso que ela começa com Deus. Então essa revelação não fica restrita somente às páginas da Escritura. O próprio universo, isso é Salmo 19, verso 1, ele funciona como um imenso palco onde a glória do Criador, ela é continuamente, não é uma aparição única, não, ela é continuamente anunciada. E aí o Salmo 19, 1 diz o quê? Os céus proclamam, eles anunciam constantemente a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, cada amanhecer, cada montanha, cada oceano, cada estrela fixa e sustentada no céu, cada detalhe da vida testemunha silenciosamente que existe um autor por trás da criação. Existe uma ideia na teologia que é dos dois livros, certo? Alguém já ouviu falar disso? Não? Os dois livros. Existe o livro da revelação divina, que é a palavra de Deus escrita, falada, e existe o livro da revelação da criação. Claro, nem um não é maior do que o outro, mas nós temos aqui a palavra de Deus nos dita, falada, para que nós pudéssemos crer e viver para Ele, e nós temos o que diz o Salmo 19, verso 1, o livro da criação, por onde Deus também se revela e manifesta o seu poder, autoridade e soberania. Então, o universo inteiro, ele aponta para aquele que o trouxe à existência. Ele direciona para aquele que o trouxe à existência. E aí Paulo vai reforçar essa mesma verdade aqui no texto de Romanos, capítulo 1, versos 19 e 20. Né? Então ele vai afirmar que tudo aquilo que pode ser conhecido de Deus foi por Ele mesmo manifestado aos homens. Porque os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua natureza divina, aquilo que Ele é de forma interna, todo o seu caráter, completamente ou claramente são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, em outras palavras, o que Paulo diz ali aos Romanos é que a criação não é apenas bela, ela é uma revelação constante da existência e da majestade de Deus. João Calvino, grande estudioso, reformador, resumiu essa realidade aqui quando ele ensinou que Deus gravou no ser humano um senso natural de sua existência. E além disso, ele fez da criação um testemunho permanente da sua glória. Então, tanto a consciência humana quanto o mundo criado aponta para o mesmo Criador, mesmo que ele não perceba, por causa do seu pecado, por causa da sua rebeldia contra Deus, mas a consciência humana e o mundo criado aponta para o mesmo Criador. E é por isso que a questão central não é se Deus deixou evidência suficiente sobre a sua existência. A própria Escritura afirma que Ele se revelou de forma muito clara. Mas a verdadeira questão é como hoje, no tempo que nós estamos vivendo, como é que o ser humano responde a essa revelação? Porque Ele se revelou? Sim. Agora, como é que o homem responde a essa revelação? Então, existem aqui 4 verdades fundamentais sobre a existência do Deus que se revela, que eu quero ver nesse texto, ou nesses textos.
Deus existe, reina soberanamente, e Ele continua se revelando a sua glória para que os homens o conheçam, o adorem e vivam para Ele. Eu tenho estudado teologia já 5, 6, 7, 8 anos. E uma das coisas que mais me deixa humanamente fascinado é justamente isso. É que de fato Deus existe, de que Ele reina soberanamente, Ele continua ainda hoje, mesmo com o mundo estando do jeito que está. Deus continua revelando a sua glória para que os homens possam o conhecer, para que eles possam não somente o conhecer. O desejo de Deus não é só que o homem o conheça, mas que ele adore e viva para Ele. E isso é o que mais me impressiona em Deus, em todos esses anos que eu tenho estudado teologia. Então, a primeira parte da existência de Deus como uma pressuposição inquestionável. Então, é interessante que não é só uma pressuposição, estou pressupondo, não. É uma pressuposição inquestionável. Não dá para questionar, mesmo que seja talvez uma pressuposição. A primeira frase da Bíblia é uma das mais profundas e mais impactantes de toda a revelação divina. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. É impressionante notar o que o texto aqui não faz. Moisés não inicia a sua narrativa tentando convencer o povo de Israel ou o leitor depois que existe um Deus. Ele não apresenta, como eu disse, nenhum argumento filosófico, ele não constrói uma linha lógica para tentar provar a sua existência, e ele nem responde, ou ele não tenta responder aqui, alguma objeção ao ateísmo. Simplesmente Moisés declara um fato absoluto: no princípio, no começo, Elohim. Então essa afirmação aqui estabelece o fundamento de toda a forma, toda a cosmovisão bíblica, a forma de ver a Bíblia. Antes da criação já existia Deus. Antes do tempo começar, Deus já era eterno. Isso é incrível. Antes de existir luz, estrelas, oceanos, montanhas, qualquer forma de vida, Deus já reinava soberanamente. Enquanto muitas filosofias procuram responder a pergunta: quem foi que veio primeiro? Isso aqui é filosofia, tá? É filosofia. Quem foi que veio primeiro? A Bíblia já começa respondendo, sem hesitação, sem questionamentos e sem tentar responder a alguma... Deus. Antes de todas as coisas, Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. Mas Ele próprio não teve princípio. Tudo o que existe teve uma causa, né? Tudo que existe no universo teve uma causa. Por que existe o Sol? Por que existe a Lua? Por que existe todo o universo? Tudo tem uma causa, certo? Agora Deus existe por si mesmo. Ele não tem uma causa para existir. Ou não teve uma causa para existir. Porque Ele existe em si mesmo. Então isso aqui desafia a nossa compreensão limitada. Nós pensamos, humanamente falando, em termos de começo e fim, porque nós somos assim. Eu e você fomos gerados, criados, e uma hora dessa nós vamos morrer, né? Se você não tem vivido pensando que vai morrer, deixa eu lhe dizer, você vai morrer. Ou você vai primeiro, ou vai eu sei que uma hora algum de nós vai. Então, o nosso pensamento, ele é moldado, direcionado para isso. Nós pensamos em termos de começo e fim. Porque tudo ao nosso redor, até a nossa própria vida, é marcada por isso, por tempo, por limitação. Todos nós tivemos um nascimento, nós crescemos e um dia a nossa vida vai terminar. Ela vai acabar. Mas Deus não está sujeito a esse tipo de tempo. Porque Ele é um Deus... É um Deus que é eterno. Nunca houve um momento em que Deus não existisse.
E nem vai ter um momento em que Deus vai deixar de existir. E aí aqui eu sei que existem inúmeras perguntas que surgem na cabeça da pessoa. O que Deus fazia antes da criação? Já pensou nisso? Já se perguntou? Alguém chegou e perguntou isso para você? Pois se perguntou e alguém respondeu, me dê a resposta. E se você me perguntar, eu não vou lhe dar. Por quê? A Bíblia não fala. O que Deus fazia antes da criação? Eu não sei, porque Gênesis começa dizendo, no princípio criou Deus, ele já estava lá. A única resposta que eu posso lhe dar é que ele é eterno, é o Rei soberano sobre tudo, antes mesmo de todas as coisas existir. Mas existe discurso, existe livros enormes, certo? Livros que são enormes, eu não tenho alguns deles aqui, que vão falar do que Deus fazia antes da criação. Como é que essas pessoas sabem? Me diz. De onde que eles tiram essas ideias? Porque a Bíblia começa dizendo que Deus ali já estava. Então o próprio Senhor declara para Moisés, Êxodo 3,14, eu sou o que sou. Então essa expressão revela que Deus possui a vida em si mesmo. Ele não depende de ninguém para existir. Ele não recebe poder de nenhuma fonte externa. Ele não necessita de coisa alguma para continuar sendo Deus. Isso é algo que eu acho mais incrível na pessoa de Deus. Ele não carece de nada. Muito pelo contrário. Toda a criação, inclusive nós que pertencemos à criação, tudo depende dele, cada instante. Isso é outra coisa que é incrível na parte de Deus, não só o fato dele ter criado tudo de forma tão incrível, em perfeita funcionalidade, mas ao mesmo tempo sustentar. Ele não criou todas as coisas para elas funcionarem aleatoriamente, não. Ele criou e ele sustenta. Eu acho que isso é Filipenses ou é Colossenses. Mas ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Paulo, ele até mesmo reafirma essa verdade. Quando ele está pregando lá em Atenas, isso é Atos 17, 28, Paulo vai dizer, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então nós somos completamente dependentes de Deus. Ainda que o homem não perceba, ele é completamente dependente de Deus. E isso significa que a nossa própria existência ela é sustentada continuamente por Deus. Eu só vivo, eu só existo, eu só consigo me mover por causa de Deus. Cada respiração, cada batida de coração, cada novo amanhecer, tudo isso só é possível porque Deus mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. E João Calvino ele resumiu essa verdade aqui quando ele afirmou que Deus é autoexistente. O que João Calvino fala é só um resumo daquilo que a própria Escritura já fala, mas de uma forma mais compreensível para nós. Então ele diz que Deus é autoexistente, ou seja, ele existe por si mesmo e não depende de nada além da sua própria natureza. Então essa é a base sobre a qual toda a Escritura está firmada. E essa verdade também confronta diretamente a mentalidade do nosso tempo, a mentalidade do mundo hoje. Porque nós vivemos dentro de uma cultura que frequentemente tenta explicar a origem do universo sem o Criador. Existe um ramo da teologia hoje que nega, viu? Um ramo da teologia hoje que nega a soberania divina. Certo? Certo não, viu? Errado. Mas isso é triste. Mas existem igrejas hoje, igrejas sérias, viu? Séria, mas só para você entender que não é qualquer igrejinha que surge aí. Não, são igrejas grandes, mas que têm negado a soberania de Deus, o governo absoluto de Deus sobre todas as coisas. É triste, né? Mas muitos têm afirmado que tudo surgiu por processos naturais. Ou, o pior de tudo, tudo surgiu pelo acaso.
Entretanto, as melhores explicações científicas, elas descrevem como certos fenômenos acontecem. Mas elas não conseguem responder por que existe algo em vez de absolutamente nada. Então, a ciência ela pode investigar os mecanismos da criação, mas é só a palavra de Deus que revela a causa primeira de todas as coisas. E sabe qual é a causa primeira de todas as coisas? É Deus. Deus criou os céus e a terra. Então, quando a nossa fé ela é questionada, quando nós enfrentamos dúvidas ou nós ouvimos argumentos que procuram remover Deus da história, nós precisamos retornar a Gênesis capítulo 1, versículo 1. Todas as vezes que alguém tentar falar ou refutar a existência de Deus e aquilo que Ele criou, Gênesis capítulo 1, versículo 1, porque ali nós encontramos o alicerce inabalável da nossa fé. A nossa confiança, irmãos, ela não está baseada em teorias humanas. Por quê? Teorias humanas mudam. Elas mudam com o tempo. Mas a nossa fé está baseada na revelação do Deus eterno. Deus que nunca muda. Isaías escreveu assim, Isaías 40, verso 8. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. É por isso que a existência de Deus ela não depende da nossa aceitação. Não depende da nossa compreensão, não depende nem mesmo da nossa aprovação. Deus continua sendo Deus, quer o homem conheça Ele ou quer o homem rejeite. Deus continua sendo o mesmo Deus eterno. Então a questão aqui nunca foi se Deus existe. A verdadeira questão é se nós estamos dispostos a nos curvar diante daquele que sempre existiu. Daquele que criou todas as coisas e daquele que sustenta toda a criação pelo seu infinito poder. Amém? E aí então vem o Salmo 19, verso 1. A criação testemunha poderosamente Criador. Então, depois de afirmar aqui que Deus é o Criador de todas as coisas, a Bíblia nos mostra que a criação ela continua anunciando a sua grandeza. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A criação não é somente um cenário bonito onde nós vivemos, um lugar onde nós habitamos. Ela é uma testemunha constante, diária, da existência e da majestade do seu autor. Então, como eu disse, cada amanhecer, cada oceano, cada árvore, cada estrela revela um aspecto da soberania, do poder e também da criatividade de Deus. Nós vamos ver isso melhor quando a gente for falar sobre a criação. Mas quando nós observamos a imensidão do universo, aquilo que nós podemos ver e conseguimos ver, a precisão das leis que governam a natureza, até mesmo a complexidade da vida, nós percebemos que tudo funciona de forma muito sem explicação lógica e humana, né? Nada disso aponta para o acaso, mas aponta para um Criador infinitamente sábio. Nós servimos a um Deus incrivelmente criativo. A criação inteira funciona como um grande sermão, uma grande pregação silenciosa, mas que proclama. O Salmo até continua dizendo lá no versículo 3, não há linguagem, nem palavras, deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir o quê? A sua voz. Então, embora a criação não fale com palavras, a sua mensagem ela é capaz de alcançar todos os povos, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, o céu continua anunciando que existe um Deus que criou todas as coisas. A criação é como se fosse um grande teatro da glória de Deus,
onde a sua majestade ela pode ser contemplada por toda a humanidade. Toda a humanidade pode contemplar a glória de Deus. Aí você deve estar se perguntando, mas por que eles não se voltam para Deus? Por que eles não percebem Deus, já que a palavra de Deus diz que o homem pode compreender Deus por meio da criação? Então essa é uma pergunta que deixa a gente assim, poxa, como é que a palavra de Deus diz que o homem pode conhecer a Deus através da criação e por que eles não fazem? A natureza aponta continuamente para o seu Criador. Só que por causa do pecado, aqui é onde está o problema, o porquê ele é respondido aqui. Por causa do pecado, muitos contemplam essa revelação e se recusam, o seu coração rebelde não tem a capacidade de reconhecer a Deus. E aí até Romanos vai dizer, em vez de glorificar o Criador, eles passam a quê? A adorar a criação. E ainda atribui tudo até às vezes ao acaso, né? E ainda assim, é incrível que o testemunho da natureza, ele permanece lá firme. Ininterrupto, todos os dias, a natureza continua lá proclamando Deus. Cada pôr do sol, cada criança que nasce, cada estação de ano, por mais bagunçada que pareça ser, como é que pode uma chuva daquela de ontem, no mês de julho? Então, por mais bagunçado na nossa mente que possa ser, tudo continua lá anunciando a mesma verdade. Existe um Deus eterno, poderoso e glorioso, que fez todas as coisas e governa todas elas como Ele quer. Então a pergunta não é se Deus deixou, como eu disse já no começo, evidências da sua existência. Mas é se nós estamos dispostos agora, é outra coisa, é ouvir a voz da criação, porque os céus proclamam a glória de Deus. Agora, se nós estamos dispostos a ouvir a voz da criação, e não somente ouvir, mas responder com adoração, não à criação, mas responder com adoração ao Criador que a fez. Amém? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Pode continuar? A consciência humana carrega um senso inato de Deus. Isso é muito interessante. Além de revelar a sua glória na criação, Deus também deixou evidências da sua existência no próprio coração humano. É o que Paulo está escrevendo lá aos Romanos. Então Paulo ensina que Deus não deixou a humanidade sem testemunho. Quando nós contemplamos a criação, quando o homem olha a criação e contempla, ele percebe, ou é possível perceber o seu eterno poder e a natureza divina daquele que a criou. Mas essa revelação, ela não vem apenas de fora, ela também alcança o interior humano. E aqui, essa verdade que Paulo escreve lá aos Romanos, João Calvino disse que é um senso divinitatis, ou um senso natural da existência de Deus. E isso foi o próprio Criador que colocou no coração de cada pessoa. Então não se trata aqui de um conhecimento completo ou o conhecimento do Salvador. Não é isso, tá? Isso aqui é outra coisa. É só uma consciência que Deus deixou no coração do homem de que existe um Deus diante de quem nós somos responsáveis. Então, isso aqui ajuda a explicar por que ao longo de toda a história, povos das mais diferentes culturas buscaram adorar uma divindade. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas por quê? Que em toda a história da humanidade, sempre o homem buscou adorar uma divindade.
Já parou para pensar nisso? Por quê? O que foi que levou eles a adorar ou buscar adorar uma divindade? De onde foi que surgiu essa não é nem uma ideia, mas esse sentimento no coração? Natural, viu? Isso é natural. Então, é justamente isso. Deus pôs no coração do homem um senso de divindade. Agora, entenda. O pecado fez com que o homem não encontrasse o Deus certo. É por isso que então surgiram inúmeras divindades. Mas sempre a humanidade, as civilizações mais antigas, sempre buscaram adorar uma divindade ou mais. A carência do coração, um senso de que existe um Deus criador por trás de todas as coisas. Tem um filme, aí o Mateus não está aqui hoje, mas foi ele que me fez assistir esse filme. Eu já tinha assistido esse filme. Mas tem um filme muito interessante que, se você assistir com a cosmovisão correta, você vai perceber como funciona esse senso de divindade. Eu acho que o nome do filme é Os Deuses Devem Estar Loucos. Israel deve já ter assistido esse filme. Que é o da garrafa de Coca-Cola. Certo? Então aquele filme é muito interessante para você assistir com essa perspectiva de divindade, viu? E ali é muito interessante, porque é justamente isso aqui, certo? Então, mesmo sem conhecer as Escrituras, o ser humano ele demonstra uma certa inquietação espiritual ou uma percepção de que existe algo maior do que ele. Outra vez diga, é por isso que as civilizações adoram alguma coisa, adoram algum Deus, adoram algum objeto, ou fazem para si alguma coisa que é objeto agora da sua adoração. Então, da mesma forma, a consciência moral que distingue o que é certo e o que é errado, e acusa quando nós pecamos, ela aponta para um legislador supremo. Só que por causa do pecado, como eu disse, esse senso de Deus, ou do verdadeiro Deus, ele foi corrompido. Em vez de a humanidade se voltar para o verdadeiro Criador, muitos, desde o passado até hoje, preferem suprimir essa verdade e substituir ela por ídolos, substituir ela por filosofias, substituir ela, isso é o mundo moderno hoje, pela confiança em si mesmo. E aí, hoje, como diz lá Jeremias, o homem ele cria ídolos no seu coração. E aí aqui o problema só tende a crescer. Então é exatamente o que Paulo está falando lá em Romanos, capítulo 1, verso 18. Né? Os homens detêm a verdade pela injustiça. Mas como eu disse, mesmo assim a voz de Deus ela continua ecoando na consciência humana. Ela se manifesta no vazio que nada desse mundo aqui consegue preencher. No desejo pela justiça, na busca por um sentido, na percepção de que um dia nós vamos prestar contas da nossa vida. É por isso que ninguém poderá dizer que Deus nunca se revelou. Paulo já diz isso. Ele fala assim por meio da criação e ele fala também por meio da consciência. O problema então aqui, veja, não é a ausência de revelação. O problema é a resistência do coração humano em reconhecer o Senhor e render a Ele a glória que pertence a Ele. Esse é o problema. É aqui que está o problema. E aí, isso aqui já é eclesiologia, bem lá mais à frente que a gente vai ver. Mas qual é então o papel e o propósito da igreja? É justamente fazer isso, ajudar o homem a encontrar-se com o verdadeiro Deus. E aí então fazer isso que é o propósito do homem. Glorificar a Deus e render-lhe graças para todo sempre. Amém? Deus se revela plenamente na natureza, na palavra
e definitivamente em Cristo. A criação revela que Deus existe. A consciência confirma que nós somos responsáveis diante dele. Mesmo que o homem não vá afirmar isso, e muitas vezes ele não afirma e ainda foge dessa responsabilidade. Só que essas revelações, embora sejam verdadeiras, elas não são suficientes, aí aqui é o que você precisa entender. Elas não são suficientes para conduzir o homem à salvação. Embora exista a revelação e a consciência que Deus colocou no homem, elas não são suficientes para conduzir o homem à salvação. E aí outra vez digo, por causa do pecado, o ser humano interpreta de forma distorcida aquilo que Deus revelou. É por isso que em sua graça Deus foi além da revelação da natureza. Ele falou de maneira clara por meio da sua palavra. Olha o que o autor aos Hebreus diz, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do Filho. Então as Escrituras revelam quem Deus é, o seu caráter santo, a sua vontade, o seu plano de redenção. Então, a palavra de Deus, João Calvino compara ela a um óculos que nos permite enxergar de forma correta a realidade. Sem ela, o que nós vemos é só alguns fragmentos da verdade, alguns pedaços. Mas por meio dela nós conhecemos o Criador de forma clara e de forma segura. Mas a revelação de Deus, ela alcança o seu ponto culminante, o seu ponto máximo na pessoa de Cristo Jesus. O Evangelho de João, ele afirma: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? Graça e verdade. Ele ainda continua dizendo lá no versículo 18, esse é o capítulo 1 de João: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Então, em Cristo, Deus não apenas falou, ele veio ao nosso encontro. O Filho eterno entrou na história, viveu sem pecado, morreu na cruz para pagar a culpa dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, com isso garantiu a salvação de todo aquele que crê. Então a existência de Deus, portanto, não é uma ideia filosófica. A existência de Deus não é um conceito distante. Deus que criou os céus e a terra é o mesmo que se revelou nas Escrituras. E que no seu infinito amor, ele veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo para reconciliar consigo pecadores. Toda a revelação aponta para ele. Criação anuncia a sua glória, a palavra revela todo o seu plano, e Cristo Jesus manifesta perfeitamente quem é Deus. Então, diante dessa revelação, resta-nos uma única resposta: é crer, adorar, entregar toda a nossa vida àquele que é Criador, Redentor e Senhor de todas as coisas. Essa deve ser a nossa resposta. Então, irmãos, o mesmo Deus que no princípio ali criou os céus e a terra, que fez os céus declararem a sua glória, que implantou no nosso coração um senso de existência, é o Deus que nos convida hoje, o mesmo convite que ele faz por meio do profeta Amós. Amós capítulo 5, versículo 4, buscai-me e vivei, é o que Deus vai dizer lá por meio do profeta. Deus está dizendo isso para um povo teimoso, um povo desobediente, um povo que adulterou, que buscou a idolatria, a substituição de Deus por outro que não é Deus. E o que Deus está dizendo por meio de Amós é a mesma coisa que ele diz para nós: buscai-me e vivei. Então esse conhecimento nos deve
humilhar e ao mesmo tempo nos elevar. Humilhar porque nós somos indesculpáveis diante da nossa rebelião, e elevar porque esse Deus poderoso se fez homem em Cristo para nos reconciliar consigo. Então, irmãos, que o Espírito Santo ele avive em nós esse senso, esse entendimento, que ele abra os nossos olhos para a palavra e nos conduza a uma fé viva, né? Não somente viva, porque não adianta ter uma fé viva, mas uma fé viva e obediente ao Senhor Jesus. Amém? No princípio, Deus, né? E no fim, Ele ainda será tudo em todos. Amém?